Encerramos o capítulo 10 e hoje nós vamos começar o capítulo 11 de filosofia. O que vai tratar o capítulo 11? Já vou falar logo para vocês, é uma das condições assim mais complicadas para a gente trabalhar, porque a gente vai falar a respeito da justiça, justiça social, a organização da justiça, o princípio da meritocracia, o princípio da equidade. Ou seja, quando a gente fala de justiça, nós precisamos tocar em alguns temas bem particulares para a gente poder estabelecer a abordagem, certo? Primeira coisa que nós temos que estabelecer é que desde a antiguidade clássica, ou desde a Grécia e Roma antiga, o ser humano debate acerca da justiça. Então, é um tema que está constantemente presente na sociedade. E, por exemplo, se alguém ou alguns de vocês forem prestar vestibular para cursar a para cursar uma faculdade de direito, vai debater muito a respeito sobre justiça, tá ok? Para hoje, nós vamos começar a falar de um teórico bastante importante no campo da política, bastante importante no campo da justiça e do direito. É o norte-americano House, tá? Norte-americano House, e o outro norte-americano chamado Nozick, ou Robert Nozick, tá? Esses indivíduos que vamos abordar as questões sobre eles, tá? No caso, nós podemos salientar a ideia principalmente desses dois grandes teóricos, tá? Primeiro o John House, tá? Norte-americano, e depois o Robert Nozick, também norte-americano. Quais são as ideias dele, tá? Primeiramente, nós temos a influência de John Rawls na organização do pensamento político contemporâneo. Ele nasce lá em 1938, um ano antes da Primeira Guerra Mundial, e vive toda a Guerra Fria. Ele passa a ser importante a partir da década de 1970, quando ele publica a obra sobre teoria da justiça. Em consequência disso, tá, o Robert Nozick, que nós vamos abordar ele um pouco mais à frente, talvez a semana que vem, ele faz uma crítica ao pensamento de John Rawls, porque a ideia do pensamento de John Rawls é um novo contratualismo. E vocês já estudaram história e vocês já estudaram em filosofia os filósofos contratualistas. O que defendem os filósofos contratualistas? Eles defendem um contrato sendo estabelecido entre o Estado e o cidadão. Nós temos três grandes contratualistas. O primeiro deles chama-se Thomas Hobbes. O detalhe é que Thomas Hobbes era um contratualista, defendia o poder absoluto do Estado, então a relação de medo entre o Estado e o cidadão. Por que essa condição? O Estado existe para controlar as ações dos indivíduos dentro da sociedade. Porque se não existisse um Estado que fosse controlador, regulador das ações do indivíduo, o indivíduo viveria uma guerra constante de todos contra todos, como se fosse o mito do Velho Oeste norte-americano, tá? Onde todos fariam justiça com as próprias mãos. Então, essa é uma linha de defesa do pensamento de John Rawls, defender o contratualismo, o contrato entre o Estado e o cidadão. O Estado intervém diretamente nas condições sociais para manter a paz e a harmonia. E para que isso ocorra, o Estado tem que ter poderes absolutos sobre os cidadãos, tá? E aí vem outro teórico do contratualismo, chamado John Locke. Para John Locke, o Estado existe
para garantir os direitos sociais do indivíduo e do cidadão. E o terceiro contratualista é Jean-Jacques Rousseau. Defende a ideia de um Estado fundado na vontade geral, ou seja, num princípio de democracia e de atuação dentro do Estado. Porque, segundo Jean-Jacques Rousseau, o homem nasce bom e a sociedade o corrompe. Por isso, deve haver um Estado que possa estabelecer diretamente as ações em defesa do indivíduo. Mas, para isso, eles defendem um contratualismo entre o Estado e o indivíduo, ou seja, uma relação de, hipoteticamente, de um contrato social. Não que você vá estabelecer um contrato para manter uma estrutura de participação do Estado. Funciona assim. O contrato social funciona assim. Vou pegar o exemplo aqui, vamos pegar João Stivanelli, tá? O João Pedro Carvalho Stivanelli, né? Porque é esse mudo do italiano, Stivanelli. Quando ele nasceu, os pais dele foram registrar o seu nascimento em cartório. Então, estabelecer o registro do nascimento do João Pedro Carvalho Stivanelli. Lá no cartório, quando eles assinaram um documento comprovando o nascimento do Joãozinho, a partir daquele momento, o Estado estabelece um contrato social com o Joãozinho, mesmo sem ele ter a consciência disso, o Estado torna-se responsável por manter o Joãozinho com saúde, com educação, com propriedade privada e assim sucessivamente. Mas a família tem a primeira responsabilidade sobre ele. A segunda grande responsabilidade é do Estado para com o Joãozinho, porque a partir do momento que há o registro em cartório, há o estabelecimento de um contrato entre o Estado e a família do Joãozinho, onde o Estado assume a responsabilidade pelo bem-estar do Joãozinho. É claro que a família tem um papel importantíssimo de garantir esse bem-estar para o João. Só que quando a família falta na sua condição, o Estado promove as melhores condições para que o sujeito possa se desenvolver dentro da sociedade. Então, esse seria o contrato estabelecido entre o Estado e os cidadãos. A partir do momento que eu reconheço o Brasil como o meu Estado soberano, o Estado passa a ter uma atuação muito grande sobre mim. Mas a questão é o seguinte: o Estado deve promover justiça para com os seus membros. A pergunta, então, é: o que seria essa palavra justiça? Platão, lá na antiguidade, Platão já discursava sobre o elemento da política. Dizia assim: jamais se deve proceder contra a justiça, nem mesmo retribuir a injustiça com injustiça. Como pensa a multidão? Pois o procedimento injusto é sempre inadmissível. Então, quando é que eu sei que algo é justiça, algo é justo ou algo é injusto? Então, essa é a preocupação máxima de John Rawls, essa é a preocupação também de Robert Nozick a respeito da justiça dentro da sociedade. Aí surge uma pergunta: é possível viver em uma sociedade justa? O que seria uma sociedade justa? Então, essas condições mantêm necessariamente, o indivíduo através do controle das suas ações. Lá na antiguidade ainda, Aristóteles também discursou sobre a justiça. Segundo Aristóteles, a base da sociedade é a justiça, mas pelas barbas da minha mãe. O que é realmente justiça? Nós falamos em justiça, nós falamos de uma sociedade justa, mas o que significa ter esse princípio de sociedade justa? É aí que entra John Rawls.
Para muitos teóricos, uma sociedade justa é a sociedade que promove a igualdade. Segundo John Rawls, há um problema muito sério nisso. Tornar uma sociedade igual, muitas vezes não é um princípio de justiça. Segundo John Rawls, existem praticamente muitos elementos que vão diferenciar a justiça do princípio de igualdade. E nós vamos ver isso um pouco mais à frente. Então, Aristóteles ainda diz: o julgamento constitui a ordem de uma sociedade. Ora, o julgamento é aplicação da justiça. Traduzindo em linhas gerais, justiça, desde a antiguidade, é a forma de você aplicar aquilo que é uma condição de direito do indivíduo. Se ele tem o direito de dormir, ele tem que dormir. Se ele tem o direito de trabalhar, ele tem que trabalhar, ele tem que ter um trabalho. Se ele tem direito à casa, à moradia, então ele tem que ter uma casa ou uma moradia. Isso não pressupõe o princípio de igualdade, porque posso ter uma propriedade privada e o meu amigo pode não ter uma propriedade privada, ou eu posso ter 2, 3, 4 propriedades privadas e o meu amigo, meu companheiro, pode ser que não tenha nenhuma propriedade privada. É aí que a gente lança, então, a pergunta: o que é ou o que seria a justiça? Segundo a definição do dicionário da internet, ou da web, diz assim: justiça, particularidade daquilo que se encontra em correspondência, de acordo. Então, a justiça é estabelecer o comum acordo entre as partes, ou com o que é justo. A justiça é um modo de entender ou julgar aquilo que é correto. Portanto, justiça é a condição máxima de você estabelecer aquilo que é correto mediante a ação de outros indivíduos. Portanto, justiça é o ato de reconhecer o mérito ou o esforço. Se você passou o ano inteiro estudando, você teve esforço, você estudou, você fez prova, você fez simulado, você foi bem em todas as provas e simulado, então é justo que você passe de ano. Então, está de acordo com as suas ações. E isso pressupõe uma meritocracia, ou seja, uma ação que você merece. Eu não posso reprová-lo se você teve boas notas o ano inteiro. Como é que eu vou tirar a nota sua? Então, isso seria uma injustiça. Justiça é: você estudou, você fez todas as atividades do ano, você cumpriu com todos os seus deveres, com todas as suas obrigações, então é justo que você seja aprovado no final do ano. Então, é essa a ideia fundamental. Mas eu prefiro ainda o princípio de definição de justiça de Cícero, grande pensador da antiguidade romana. Cícero diz assim, tá? Justiça é a vontade constante e perpétua de dar a cada um o que é seu por direito. Então, isso é o princípio de justiça que nós utilizamos até a atualidade. É a vontade constante de perpetuar, de dar de dar a cada um aquilo que é seu por direito. Suponhamos que os alunos estavam bagunçando dentro da sala de aula e o professor pune a todos os alunos do segundo ano A e do segundo ano B, porque estavam bagunçando na sala de aula. Então, seria uma condição injusta, a não ser que todos estivessem bagunçando. O problema é que nem sempre todos estabelecem uma condição de comportamento igual. Alguns, ou um, estava incitando a baderna, incitando a bagunça, e eu resolvi
punir a turma toda. Então, é injusto. Eu tenho que punir aquele indivíduo que começou a algazarra, que começou a bagunça. O indivíduo ou os indivíduos, deixando sem punição aqueles que não têm nenhuma ligação com um processo inadequado dentro de sala de aula. Então, isso seria justiça. Punir a quem deve ser punido. A injustiça seria punir os outros indivíduos devido à ação de apenas alguns elementos. Então, essa é a ideia principal a respeito da justiça em Cícero, lá da antiguidade. Então, dar a cada um o que é seu por direito. Se eu tenho direito à vida, se eu tenho direito à liberdade, a justiça seria eu gozar da liberdade, gozar dos meus direitos de maneira irrestrita. Embora nós vivemos em sociedade e a própria sociedade estabelece uma regulação das nossas ações para manter a chamada harmonia social. Então, essas condições estão expostas no princípio de justiça. Quem for fazer faculdade de Direito, quem for fazer a faculdade de Administração, vai encontrar o pensamento desses dois camaradas. Primeiro, John Rawls, segundo, de Robert Nozick. A não ser que seu professor universitário tenha uma outra tendência política, tenha uma outra tendência do conhecimento. Então, aí ele pode transpor, ultrapassar as ideias de John Rawls e as ideias de Robert Nozick. Aí eu pergunto, existem diferentes tipos de justiça? Se existe, quais são os diferentes tipos de justiça? Hoje de manhã, trabalhando no segundo ano presencial, eu fiz essa pergunta e saiu coisas bastante interessantes. Por exemplo, juridicamente, nós temos a justiça legal, que é aquela instituída através de leis, normas, regras reconhecidas pela sociedade. Nós temos a chamada justiça contributiva, nós temos a chamada justiça retributiva, nós temos diversos outros elementos de justiça. Aí teve um sujeito que falou, tem também a justiça divina. Tem também, mas nosso interesse não é trabalhar as abstrações teologais, e sim a condição da estrutura da sociedade contemporânea. Então, a ideia existem diferentes tipos de justiça, mas todas elas têm um objetivo em comum, dar a cada um o que é seu por direito. Não importa se é a justiça divina, não importa qual seja a expressão dessa justiça, mas ela tem um único objetivo, é dar a cada um o que é seu por direito. Então, essa ideia vai nortear todo o desenvolvimento do pensamento político moderno, tá? Então, para iniciar basicamente a nossa conversa, nós temos que estabelecer assim que a teoria da justiça de John Rawls, tá? A partir da década de 1970, nós temos John Rawls como elemento constitutivo do pensamento político contemporâneo. Costumava dizer que a última coisa que gostaria de se tornar assunto de teses acadêmicas, ele estabelece a ideia assim, dedicou maior parte da sua vida acadêmica à elaboração da teoria da justiça, com nome, aliás, a qual ele deu o nome de justiça como equidade. Nós vamos falar uma partezinha específica sobre essa justiça como equidade. Só para a gente ter... Oi, minha querida. Essa é aquela que o juiz pode aplicar, tipo, quando não tem uma nítida resposta jurídica? De qualquer modo, ele não pode dizer que não vai julgar, sabe? Uma situação. Daí pode aplicar a equidade, não é?
Isso. A equidade é a condição onde ultrapassa aquela ideia de igualdade. Deixa eu pegar, vou adiantar para vocês um pouquinho, então, para a gente poder debater sobre esse assunto. Aqui, esse exemplo, tá? Essa imagem mostra claramente, nós temos duas imagens, do lado esquerdo e do lado direito, tá? Igualdade seria a imagem do lado esquerdo. Por que seria a imagem do lado esquerdo? Todos querem ver o jogo de beisebol que está do outro lado da cerca. Então, o princípio de igualdade, você daria um caixote, tá? Você daria um caixote para cada um. Então, é o princípio de equidade. Então, um caixote para cada um. Só que a equidade vai muito mais além desse princípio de igualdade. Por exemplo, eu tenho um pequenininho, um indivíduo pequeno, um indivíduo médio e um indivíduo grande. O indivíduo médio, mesmo se ele não tiver um caixote, ele consegue enxergar o jogo do outro lado. Os outros precisam, no mínimo, de um caixote, só que esse primeiro indivíduo, da direita para a esquerda, com um caixote, não resolve o problema dele. Então, ele vai precisar de dois caixotes. E o gigantesco, o grandalhão, ele não precisa de nenhum caixote para enxergar o jogo do outro lado. Essa seria basicamente a diferença entre igualdade e equidade. Então, igualdade, você dá a todos a mesma condição de vida, condição social. Na equidade, existem outros indivíduos que têm outras necessidades que precisam ser supridas. Como, por exemplo, Isabela, você tem o direito de andar livremente pelas ruas e calçadas de Campo Grande, certo? Se você tem esse direito, uma pessoa deficiente visual também tem o direito de andar livremente pelas calçadas da nossa cidade. Só que ela tem uma deficiência, ela possui uma necessidade especial. Por isso, Campo Grande adotou, há alguns anos atrás, a prática da equidade. Se você já reparou, as ruas, aliás, ruas não, as calçadas de Campo Grande, a maior parte delas possuem o chamado piso tátil, tá? É aquele corredorzinho que se colocam os pisos diferenciados para o deficiente poder caminhar livremente pelas ruas. Então, é essa a condição. John Rawls fala que quando você promove, tá, a igualdade, muitas vezes, alguns indivíduos ainda passam por um processo prejudicial para gozar dos seus direitos. Agora, se você promove a equidade, você vai estar dando condições para o indivíduo poder desenvolver uma ação mediante o seu direito. Agora, John Rawls discute a ideia seguinte: mesmo tendo esse princípio de equidade em mente, os seres humanos são gananciosos. Então, por que todos eles têm dois caixotes e eu não tenho caixote? Então, o princípio de equidade é dar as condições sociais, as condições para indivíduos de acordo com as suas necessidades. Então, a equidade ultrapassa o princípio da própria igualdade, entendeu? Igualdade, você dá um caixote para cada um. Igualdade, você tem as calçadas todas como é que eu posso falar? As calçadas todas feitinhas, bonitinhas, acabadas, todas cimentadas. Só que o meu deficiente visual, ele possui uma necessidade especial. Então, o piso tátil é uma condição de favorecimento das classes menos privilegiadas. Então, é essa a condição de debate de John Rawls. O problema, vamos pegar o exemplo do caixote. O problema é justamente isso que a gente estava falando. Se eu dou
um caixote para cada um, todo mundo fica satisfeito, exceto aquele indivíduo que precisa de um caixote a mais para poder resolver seu problema. Se eu pego o caixote do grandalhão que não precisa de caixote para enxergar o jogo do outro lado, ele pode ser visto como prejudicado dentro da sociedade, porque se todos têm direito ao caixote, ele também tem o direito ao caixote. Nós não conseguimos pensar fora do nosso próprio interesse. Então, a questão é, se todos recebem o caixote, mesmo eu não precisando do caixote, eu crio uma condição para que eu possa ter também o meu caixote, porque é meu por direito, direitos iguais. Então, a crítica de John Rawls é justamente essa ideia, que cada um vai defender o seu interesse querendo ser igual ao outro. O problema é que nós não somos iguais a todo momento. Existem pessoas que possuem necessidades a mais do que eu. Então, pegou? Princípio de igualdade, você mantém os mesmos elementos, as mesmas ideias para todos os indivíduos. Dentro do princípio de equidade, é você dar a cada indivíduo aquilo que ele necessita, rompe, ultrapassa o princípio da igualdade. Então, Isabela, muito obrigado pela sua contribuição. É basicamente isso mesmo que você falou. A equidade vai além da ideia da própria igualdade. Como, por exemplo, para observar o jogo de beisebol do outro lado, os indivíduos precisavam de caixotes a mais e um não precisava do caixote. Então, não vai fazer mal se eu pegar o caixote desse e passar para outro, mas não se esqueçam, para John Rawls, o homem está preocupado mais com o seu interesse do que propriamente o interesse da coletividade. Daqui a pouco a gente passa por essa informação, certo? Aí Rawls e o pensamento dos outros teóricos, ele rejeita o utilitarismo, tá? Ele fala que não é correto sacrificar o direito de uns em benefícios de muitos. Então, como vocês têm o direito de sair para um intervalo e eu tranco vocês em sala de aula porque alguns indivíduos fizeram uma bagunça ou estabeleceram uma desordem em sala de aula e eu acabo aplicando a pena a todos os indivíduos. Violar certos direitos, mesmo que isso produza melhores consequências, implica em violar o princípio da liberdade. Portanto, ele aceita o princípio da deontologia kantiana, ou seja, o princípio da ética do dever, mas ele acrescenta elementos a mais a respeito dessa ética do dever. Quando nós falávamos de Kant, nós falávamos que você deve agir mediante o seu dever. Então, é o seguinte, eu sou professor, eu tenho meu dever enquanto professor. Mesmo que eu não goste de ser professor, eu sou professor, portanto, eu devo agir de maneira adequada com a minha profissão. Você é aluno, para com as atividades que você tem que fazer, você tem uma obrigação. Então, deontologia, você vai agir de acordo com o seu dever. Se você é aluno, você tem o seu dever de estudar, você tem o dever de fazer prova, você tem o dever de prestar atenção na aula, você tem diversos deveres fundamentais. Se você não gosta de estudar, pelo menos você tem que estudar, porque é o seu dever. Então, John Rawls aceita essa ideia de Kant. Então, os princípios de uma sociedade justa são os que resultaria do acordo livre entre os decisores racionais. Portanto, a decisão é sempre tomada por argumentos que são chamados racionais. E ele ainda acrescenta, dentro do contratualismo, a ideia que, desde que esse acordo garanta a igualdade entre as partes e nenhum dos decisores beneficie da informação privilegiada, o que implica decidir ao abrigo do véu da ignorância. O que seria
o véu da ignorância. Daqui a pouco a gente vai falar especificamente sobre o véu da ignorância. Seria a condição onde os indivíduos não percebem o contexto coletivo das decisões, querem impor somente as suas decisões, acaba tornando-se um certo ignorante a respeito da formação dessa ideia do princípio de justiça. Então, nós temos, para John Rawls, duas condições. Primeiro, a chamada posição original. É a situação onde se encontra o indivíduo, onde se encontra o acordo. Então, diz assim, situação imaginária a partir da qual estabelece o acordo hipotético e se definem os princípios da justiça. Quando você entra no colégio, por exemplo, quando você entrou no colégio Alexander Fleming, os seus pais assinaram um termo de compromisso, um acordo com o colégio, um contrato com o colégio. E esse contrato, ele vai determinar para você todos os princípios da justiça do colégio Alexander Fleming, o que é permitido, quais são seus direitos, quais são seus deveres, quais são as suas obrigações e quais são as suas proibições. Então, esse é o chamado posição original, quando você entra em contato com esses elementos da justiça ou da condição da vivência social. Diz assim, a igualdade é uma característica fundamental da posição original e é alcançada com recurso a um véu de ignorância. Então, eu preciso ter um princípio de igualdade que coloquem todos os indivíduos a par da lei e da justiça daquela instituição. Então, o véu da ignorância, no véu da ignorância, os indivíduos agem apenas em função do que é racional escolher, ou seja, eu vou estabelecer a minha ação sobre as minhas ideias, só que eu desconheço as normas e as regras daquela sociedade. Então, desconhecem todas as características naturais e condições sociais e econômicas em que se encontram ou virão a encontrar. E, por isso, vão procurar proteger os seus próprios interesses, que, afinal, nestas circunstâncias, o de todos e o de cada um. Portanto, esse é o elemento fundamental. O véu da ignorância é quando você não compreende, você não tem um entendimento das normas, das regras da sociedade a qual você pertence ou vai pertencer. Acontece muito com os alunos que mudam de uma escola para outra, de que vão de uma escola para outra, eles acabam tendo algumas alterações de normas, de regras e tudo mais. Onde numa escola onde é permitido algumas ações, em outra escola não é permitido e assim sucessivamente. Quer dizer que esse véu de ignorância é a falta de conhecimento que o indivíduo tem a respeito do processo de formação da justiça dentro da sociedade, porque cada sociedade estabelece o seu padrão de justiça. Para a gente poder encerrar a nossa aula de hoje, já estamos quase no limite, diz assim, o objetivo da teoria da justiça, o objetivo fundamental, determinar os princípios a partir dos quais se possam organizar de forma justa as instituições sociais básicas, nomeadamente as que regem a liberdade de pensamento, de concorrência de mercado e de propriedade privada. Homens livres e racionais determinam quais são os princípios da justiça. Então, a partir do desenvolvimento, do surgimento das novas ideias acerca das colaborações dos elementos do direito e da justiça, vão surgindo essas ideias. Então, posição original é a situação onde o indivíduo se encontra em contato com leis, normas, regras e tudo mais. O véu da ignorância é quando ele desconhece
toda e qualquer forma de organização dentro da sociedade e acabam muitas vezes agindo contrário às condições que lhes são estabelecidas, certo? Para hoje é basicamente isso. Qualquer coisa que eu falar a mais, nós vamos ultrapassar o nosso limite da aula e quero deixar para vocês aqui um bom fim de semana, tá ok? Um bom fim de semana, um bom feriado na segunda-feira para todos vocês. Beijo, beijo, beijo.